Eu vou falando para esse velho árabe que vê meus vídeos. Se o senhor não se sincronizar com esse tema que eu ofereço no meu canal, o senhor está mais do que convidado para não assistir, ok? Porque o senhor é muito negativo e o senhor está apenas em religiões e o senhor não pode ver nada além do islamismo e de religiões. Então o senhor está mais do que convidado para não assistir os vídeos que eu posto aqui, entendeu? E burro é o senhor que não sabe e não quer e nem mesmo aceita a opinião de outras pessoas e não tampouco o senhor quer sair da caixa do, das religiões ou das convenções que lhes foram passadas. O senhor já tem uma idade muito, talvez avançada um pouco, já está enraizado em seu subconsciente tudo isto, e o senhor não vê nada além desse fator e dessa caixa. Quer dizer, não enxerga nada além desse contexto, entendeu? Então o senhor não chama as pessoas de burra, porque eu não estou aqui para falar de sexo, como o senhor desejaria na sua idade de 70 anos, ainda safado, talvez com um encosto ruim no senhor. O senhor só fala em coisas de baixaria, que não é do meu departamento, entendeu? Eu não vivo dessas coisas e não quero saber dessas coisas. Então, se o senhor acha que inteligente é falar sobre sexo, sobre coisas ruins e negativas, sobre coisas banais, fofocas e outras coisas, então o senhor não precisa estar aqui perdendo seu tempo, entendeu? Faça favor de não assistir o vídeo. E se o senhor diz que fantasma não existe, então o senhor também não pode acreditar em seus deuses. Porque os seus deuses, da mesma forma que o senhor não vê um fantasma, o senhor também não vê o seu Deus, lógico. Então, para o senhor vir aqui falar que o fantasma não existe, então, seja um ateísta, eu até compreendo se for um ateísta, mas não vindo de um muçulmano que acredita em um Deus fake. Para mim é fake. E não tem lógica nem cabimento algum para uma pessoa que é muito crente, por sinal, vir cá falar que fantasma não existe. Eu, por sinal, eu acredito em tudo, mas não sigo nada. Não como o Senhor. Entendeu? E não sou eu a falar aqui que os fantasmas são os mesmos que os demônios. Eu estou falando através das doutrinas hindu, védica. Eu estou apenas passando o que me é passado aqui. Mas se o senhor é tão burro de entender, ou mesmo tão safado, canalha, de aceitar o que é verdade, o que o senhor vê, mas o senhor distorce a seu favor, só para incriminar a pessoa, ou mesmo para diminuir a si mesmo, diminuindo ao próximo, então eu não posso fazer nada. O senhor se retire daqui e vá para os vídeos do Islã, falar e proletizar religiões e ao mesmo tempo pedalar seus pornô em salas de religiões. Ok, meu senhor? Ok. Então, fantasmas que na verdade são demônios para mim, viu, velho árabe? Não sou eu a falar isso, não seja tão estúpido em pensar que foi eu que criei esse blog, ok? Só apenas a passar o material dos outros. Então, fantasma, portanto, não tem corpo físico, lógico que não tem. Nessa perspectiva não há gênero, lógico que não. E genital já é só no corpo físico, quando morre já era.
mas eles podem se apresentar como um gênero sexual da vontade deles, criar um holograma. Mas com base na aparência de sua forma sutil e características psicológicas, eles são diferenciados em formas masculinas e femininas. Por exemplo, o duende feminino Hadal, Jaquim e bruxa Shetkin são fêmeas, enquanto os feiticeiros sutis, que são os magos, geralmente são do sexo masculino. Quando os fantasmas se materializam, a forma aparente é mais influenciada pela aparência e pelo sexo de seu nascimento anterior e imediato. Ou seja, se o fantasma fosse uma mulher na forma humana, ela se materializaria como uma mulher. Fantasma de ordem superior, como feiticeiros sutis, tem a capacidade de assumir uma forma conforme seu gosto. Esses não são fantasma, idiota, a não sei que você coloque o fantasma na mesma categoria de entidades ou espíritos, demônios, etc. E não são a mesma coisa. Feiticeiros sutis são fantasmas com muito alto poder espiritual. Eles não são fantasmas espirituais comparáveis aos poderes espirituais dos santos. Algo estranho, né? Se eles são iguais aos santos, então quer dizer o quê? Estão na mesma ordem de agenda e interesses. Para adquirir tais níveis de poderes espirituais, o feiticeiro sutil precisa realizar intensa prática espiritual com foco destinado em pensamento racional, como as qualidades da obstinação e do pensamento racional são características mais masculinas. Os feiticeiros sutis geralmente assumem a forma masculina, não do velho árabe. O velho árabe age mais de forma emocional do que racional. Qual é a vida útil de um fantasma? Diabo. No caso dos seres humanos, o tempo vida útil significa o período entre o nascimento e a morte. No caso de fantasmas, significaria o período entre o corpo sutis, tornando fantasma para seu eventual renascimento na Terra. O que é isso, vida útil? Que tipo de translate é esse? Que tradução é esta? Não é vida útil, é o tempo do prazo de vida. Prazo de vida para seu eventual nascimento na Terra. Assim, a vida, o span, a vida, o período de vida que eles têm lá, que eles passam lá, é variada. No caso de fantasma de ordem inferior, existente na região inferior, que é o umbral, eles podem ocorrer em torno de 50 a 40 anos, que eu acho um absurdo, porque simples porque não há muitas vagas por lá. É pessoas morrendo todo dia, várias pessoas, tanto quanto nascem. Então, para ter mais espaço lá, algumas têm que morrer lá e vir para cá, e alguns morrer daqui e para lá. Então é mais viável. Então eu não concordo com isso. Fantasmas que foram relegados aos degraus mais profundos do inferno e que são fundamentais para causar danos em larga escala à humanidade, pode permanecer como fantasma por milhares de anos. E 50 anos lá não é a mesma coisa aqui, poderia ser 5 anos aqui, 400 anos lá, poderia ser, eu diria que eu realmente não sei, poderia ser uns 45 anos por aí, 40 anos. Fantasma pode ser liberado fora desse estado dependendo do seguinte, regra geral. Após a conclusão do sofrimento que eles estão destinados a enfrentar nas várias regiões do inferno e na região do purgatório, pode possuir deméritos. Para fantasma com nível espiritual inferior a 30%, aqueles que têm a energia 30% de conhecimento ou de espiritualidade. No domínio espiritual, a única maneira de sair dessa região e do sofrimento associado a ela é praticando espiritualidade. É impossível que fantasma de um nível espiritual abaixo de 30%
pratiquem prática espiritual na região sutil para ajudar a si mesmos espiritualmente. Esses tipos de fantasma incluem nossos ancestrais que faleceram e que têm pouca ou nenhuma força espiritual. Eles normalmente iriam para a região do purgatório ou alguma região do inferno. A razão pela qual eles não podem praticar práticas espirituais nessas regiões é porque, enquanto na Terra, eles não estavam habituados a praticar nenhuma prática religiosa, eu acho, né? Como resultado, quando passam sem o conhecimento, quando eles morrem sem o conhecimento e as ferramentas necessárias para a prática espiritual, é improvável que façam novamente alguma prática espiritual para ajudar a si mesmos nessas regiões. Quanto mais profundo o degrau do inferno eles vão, maior é o sofrimento. Como eles não podem se ajudar espiritualmente, eles tentam chamar os membros de suas famílias na terra para fazer algo por eles. E agora é dia de finado, é hora de rezar por eles, mandar eles ser forte e muito inteligente e bastante ter conhecimento, ciência de sua parte, que se pertencer a Deus, que vote para Deus e que saia daquele lugar, senão apenas aceite, porque a parte deles já foram embora, a parte divina, que é a consciência divina, já se foi, entendeu? Então o que fica por lá é apenas o corpo astral, que se chama de fantasma, corpo astral. A outra parte já se foi, a parte divina deles já se foi. Então a única coisa que eles têm a fazer é desapegar daquele corpo que não pertence a eles. O corpo físico, o corpo mental não nos pertence. Tem que queimar, queima. Destrói, ok? Então a linguagem pela qual eles geralmente se comunicam é a linguagem da dor. Ao infligir dor aos... Eu não acredito nisso. Esse povo está cheio de, sei lá, de dogmas, de discriminações contra os mortos. Eu realmente não acredito, não quero acreditar. Talvez só o velho árabe que acredite e ainda vem projetar isso para mim, que sou eu que acredito. Ao infligir dor aos descendentes da terra, eles esperam que seus descendentes parem e olhem para uma maneira espiritual de superar seus problemas. Eventualmente, o descendente para e pergunta a alguém que pode ver o reino sutil. Assim, os descendentes ficam sabendo que os problemas crônicos que enfrentam na vida, como financeiro, problemas de relações, problemas de saúde, são devidos a seus ancestrais, e eu não acho que seja. Eles são aconselhados a fazer algum ritual ou remédio espiritual específico para seus antepassados. Ao fazer esse remédio espiritual específico, os descendentes da terra alcançam o seguinte: isolar-se dos problemas ancestrais. Ajude seus ancestrais dando-lhes o impulso espiritual necessário para avançar em direção a uma sub-região melhor, para eles graduarem nas regiões sutis e queimar todas as karmas que possam ter com seus ancestrais aqui na Terra. Essa prática espiritual ajuda a libertá-los de seu tipo fantasma de existência e permite que eles renasçam na Terra mais rapidamente para completar suas contas de karma e receber e adotar a prática espiritual. Acho viável, acho boa ideia para fantasma com um nível espiritual superior a 30%. Fantasmas de nível espiritual superior a 30% geralmente foram expostos a algum tipo de prática espiritual regular quando estão na Terra. Como resultado, eles podem fazer alguma prática espiritual nos planos sutis da existência após a morte. No entanto, existem vários fatores que podem afetar sua capacidade de praticar práticas espirituais sustentadas. Esses fatores incluem vários desejos mundanos, por exemplo, se uma pessoa tem desejo de intensidade variável por comida, álcool, sexo, então ele se envolve na busca dessas coisas através da posse de uma pessoa. Eu não sei. Eu realmente sou um pouco cética sobre isso.
Como resultado, eles podem se distrair facilmente da prática espiritual e são incapazes de estudar a si mesmos e também ganhar mais deméritos. Além disso, fantasma de nível superior como feiticeiro, eles não são fantasma idiota. Podem tirar proveito dos desejos e apegos mudando dos fantasmas inferiores. Os feiticeiros sutis controlam o fantasma inferior através desses desejos, forçando-os a fazer mais ações em troca do cumprimento dos desejos por eles fornecidos. Também depende da motivação do corpo sutil, ou seja, do fantasma, para fazer a prática espiritual. Um corpo sutil é um nível espiritual mais baixo, mas com alta motivação. Pode fazer uma prática espiritual melhor do que um corpo sutil, um nível espiritual mais alto, mas com menor motivação. Portanto, é muito importante causar uma forte pressão sobre a prática espiritual no subconsciente quando ainda vivo. A prática espiritual feita com o objetivo de realizar Deus é uma maneira garantida de acessar um nível mais alto de proteção de Deus e reduzir os desejos e apegos de alguém. É também a única maneira de reduzir a vida útil como um fantasma. Nós não somos esse corpo. E quantos que são religiosos dizem estar no inferno? Então, como acreditar nisso tudo? Graça de um santo. Às vezes, os fantasmas saem de seu estado de fantasma, se obtém a graças dos santos. Eles quer dizer dos daqueles ali, dos mestres ascensos, servindo-os, fazendo penitência e implorando misericórdia. Essas são possíveis maneiras pelas quais um fantasma pode obter impulso para uma região melhor no plano sutil e alívio de sua existência fantasmagórica. No entanto, em um nível prático, é extremamente raro que isso realmente aconteça. As razões, como explicamos acima, são sua tendência de se distrair e de praticar qualquer prática espiritual devido a seus desejos ou a severidade de sofrimento nas regiões sutis negativas. Os descendentes ignoram a causa raiz dos problemas. Eles não sabem. Como é que ele vai ajudar se eles não sabem? As pessoas aqui, eles não veem o invisível, eles não sentem. Como é que eles vão saber? A não ser que eles leem esses vídeos aqui. Os descendentes ignoram a causa raiz do problema crônico que enfrentam devido aos seus ancestrais. Portanto, os descendentes não fazem nenhum remédio ou ritual espiritual para os ancestrais. É verdade isto? Por causa de desejos intensos, eles podem cair nas mãos dos magos, mesmo que eles tenham sido comparativamente menos maus quando alcançaram a forma fantasma. Com o passar do tempo, eles podem ir de mal a pior. As razões para isso são que eles entram em um vórtice negativo, tentando realizar seus desejos e assim ganhar mais deméritos. Eles continuam presos nesse estado até que termine o castigo por suas más ações ou aumentem seu nível espiritual para seguir em frente. Assim, o tempo de vida dos fantasmas pode durar centenas de anos, pois ficam presos durante séculos devido a seus desejos, ego, más ações e falta de prática espiritual. Isso é terrível. No caso de fantasmas de ordem superior nas várias regiões do inferno, sua vida útil é de centenas de milhares. Sua vida, seu lifespan, que é seu tempo de vida lá, é de milhares de anos ou até o fim do universo. Isso é devido à gravidade de suas más ações e impressões mais e seu elevado ego. Como resultado, eles continuam se movendo progressivamente para as regiões descendentes do inferno, quase sem esperança de libertação dessas regiões. Isso é horrível. Os fantasmas crescem e envelhecem com o tempo, assim como animais e árvores. Os seres humanos possuem um corpo mortal que nasce, cresce, envelhece e depois morre. Crescimento e envelhecimento são, portanto, impulsões do corpo físico. Como os fantasmas não têm um corpo físico, essas características de um corpo físico não são aplicáveis a eles. O crescimento de fantasmas refere-se a um aumento de seu poder espiritual, sua energia negra ou sua capacidade de lutar com poderes divinos positivos. Isso é verdade, isso eu concordo. De onde os fantasmas obtêm sua energia ou poder? Fantasmas ou demônios de um nível espiritual superior geralmente têm centenas de anos de prática espiritual por trás deles.
Eles obtêm sua energia. Isso aí são os magos e os saurianos. Tem centenas de... São os dracos, centenas de conhecimentos e poderes. Eles obtêm sua energia de sua prática espiritual, mas com todos os atos de fantasmas, como todos os atos de fantasmas são maus, a cada ato sua energia espiritual se esgota. Especialmente quando enfrentam a influência de energia positiva. E outra coisa, também eles vêm para sugar as pessoas, né? Mas não necessariamente os humanos, mas sim outras entidades. Eles vêm para sugar. Muita energia é perdida. Nesses casos, eles se retiram e adotam a prática espiritual como meditação ou usam mantras para ganhar energia ou poder espiritual. Não, na maioria das vezes, alguém dá para eles, aqueles que estão em ordem mais altas, como os magos, os saurianos, luciferianos, vão dar para eles, sim, frequências de energia. Na maioria dos casos, fantasmas de inferior são como fantoches nas mãos de fantasmas, nas mãos de demônios de nível superior que os comandam a executar uma série de tarefas em seu nome. Às vezes, um fantasma de ordem inferior pode não ter a energia necessária para preocupar as pessoas ou possuí-las para satisfazer seus desejos. Nesse caso, o fantasma de nível superior fornece energias para executar essas tarefas e, em troca, controlam-nas ainda mais. Não são fantasmas, demônios de ordem superior ajudam esses fantasmas. Os fantasmas possuem inteligência. O intelecto de uma pessoa normal. What's this? What's this? Why like this? Eu não quero traduzir assim. O intelecto dos seres humanos normais é direcionado para a realização de várias tarefas no mundo para satisfazê-las nos níveis físicos, psicológico e espiritual. O intelecto humano possui um elemento discriminatório inherente que falta nos fantasmas. Por isso que eu digo que aquele seu tio, sua mãe, seu avô, sua avó, seu pai não é o mesmo. Se ele vir a você, não vai ser o mesmo que era aqui. Está totalmente mudado, já perdeu sua identidade. Eles ficam como zumbi ou como um tal de androide, porque ficam como uma inteligência artificial. Eles são reproduzidos, refurbished do outro lado, porque o inferno é uma fábrica de reciclagem inerente que orienta as pessoas sobre o que é certo e o que é errado, também o que deve ser perseguido e o que deve ser abandonado. Quando passamos adiante e nos tornarmos fantasmas, tendemos a perder essa inteligência inherente, que é a consciência. A razão para isso é que como corpos sutis, o corpo principal é o corpo mental, que é cheio de desejos. O intelecto é então usado obstinadamente para satisfazer esses desejos. Eles só pensam em si. Isso é diferente da Terra, onde o intelecto é usado para uma variedade de coisas, atividades físicas, incluídas como ganhar a vida, etc. À medida que um fantasma se torna obcecado em realizar seus desejos ou incomodar os outros, seu intelecto é dirigido completamente nessa direção. O intelecto é totalmente baseado no ego, restrito à aquisição de poder. O fantasma, na região inferior, devido a seus desejos menores, tem alguma aparência de inteligência humana. Os fantasmas, feiticeiros e magos sutis do meio das várias regiões do inferno, isto é, da primeira região do inferno ao quarto, são progressivamente cada vez mais parecidos com robôs nas mãos dos feiticeiros superiores, dos magos superiores. Isso é verdade.
Eu concordo. Então, o fantasma na região inferior, devido a seus desejos menores, tem alguma aparência de inteligência humana. Feiticeiros sutis, magos sutis superiores têm força, poderes espirituais comparáveis aos santos e têm acesso ao conhecimento superior, universal, absoluto. Isso é verdade. São muito, muito poderosos. Os fantasmas podem existir e sobreviver na terra, na água, no fogo. Claro, sim. Fantasmas, demônios podem existir ou sobreviver em todas essas áreas. Isso ocorre porque os fantasmas são corpos sutis, ou seja, sem corpos físicos. Não são afetados pela terra, pela água ou pelo fogo. Eles são feitos de outra substância. No entanto, fantasma de ordem inferior, como o fantasma comum ou aqueles que acabaram de entrar na ordem dos fantasmas, temem a água ou fogo. Nem todos aqueles que morrem afogados não temem a água, com base nas impressões remanescentes de sua vida humana. Isso logo desaparece quando outros fantasmas educam sobre seu novo status. Então eles têm solidariedade também lá. Por isso que eu falei, também tem o que fazer lá. Tem muitas coisas a fazer lá, muito trabalho. Os fantasmas dormem ou descansam. Só Lúcifer, só os grandes, como se diz, os grandes que estão em poder dormem. O resto que são mais robô, não. Como não há corpo físico, não há necessidade de dormir e descansar como seres humanos. De fato, os fantasmas são criaturas muito inquietas. Eles se entregam perpetuamente a outros que incomodam, satisfazem seus desejos ou fazem práticas espirituais para obter energia para incomodar os outros. Observe que, embora teoricamente os fantasmas acima do nível espiritual 30% possam empreender a prática espiritual, na realidade apenas os fantasmas os demônios de uma ordem superior nível espiritual estão em posição de empreender a prática espiritual de modo que eles podem ganhar energia com isso. Apenas os fantasmas ou demônio de uma ordem superior e nível espiritual estão em posição de empreender a prática espiritual. O conceito da vida familiar é relevante apenas para fantasmas de nível inferior. Por exemplo, os corpos sutis de ancestrais que partiram pertencentes a uma família, em particular no plano terrestre, se reúnem. Além disso, não há vida familiar, especialmente no contexto entendido no paradigma da humanidade. Isso é triste, é muito triste. Isso que eu digo, morreu, acabou. Acabou toda a nossa identidade, somente como uma família. Sintomas de possessão, isso é verdade. Isso aconteceu com alguém aqui. A família inteira foi pro hospital, os criancinha, mãe de 29 anos. A criancinha de 4, 5 anos também. Não podiam falar, não podiam se levantar. Pesquisas espirituais mostraram que o mundo quase inteiro é afetado por fantasmas em algum momento da vida. Cerca de 30% da população mundial é possuída por fantasmas.
Ser afetada, possuída por demônio, reduz a capacidade de uma pessoa insidiosamente em graus cada vez maiores. Por isso é imperativo que a pessoa o conheça o mais cedo possível. E o que não quer aprender, que dane-se. Usa a internet para aprender porcaria. E o velho árabe, pelo amor de Deus, Satanás, vadre retro, fica longe, Satanás. Tu é o próprio Satanás. Tu não pertences aqui porque tu quer destruir o meu trabalho para que as medidas corretivas possam ser tomadas. Mas, como o processo de ser afetado por um fantasma acontece em um nível espiritual, isso é, além da compreensão dos 5 sentidos, mente e intelecto, independentemente de uma pessoa ser afetada ou possuída ou não, na realidade só pode ser entendido pelos santos acima dos mestres, acima de 70% de nível espiritual ou por pessoas com um 6º sentido avançado. Eu conheço. Eu sinto quando uma pessoa está sendo processada e eu mesma, aí eu faço imediatamente a cura. Senão, eu me lasco totalmente. Como a maioria das pessoas carece de nível espiritual e 6º sentido avançado, a maioria das pessoas afetadas ou possuídas não tem conhecimento de seu estado afetado. Quando a pessoa está assim toda com raiva das pessoas, os olhos se revirando, toda fria, ou a pessoa de repente, sem motivo algum, tem uma febre muito alta, fica falando consigo mesma, isso tudo é caso de possessão. Ou tem o desejo de comer alguma coisa assim muito ruim, como carne crua, ou tem pessoas que querem comer até excremento, isso mesmo, excremento, isso é sinal de possessão. Nesse artigo listamos alguns dos vários sintomas que normalmente são vistos quando os fantasmas afetam os vários sistemas do corpo. Esses mesmos sintomas podem ser observados em doenças de rotina que afetam os sistemas em questão. Portanto, quando os sintomas são inexplicáveis ou não desaparecem, apesar dos melhores tratamentos convencionais, ou surgem com frequência no nível intelectual, ficam a aparecer novamente, é algo que vai além da ciência física. Podemos pensar na possibilidade deles serem devidos a possessões de entidades espirituais. Quais são os sintomas físicos? Os 5 órgãos do sentido: sabor ruim na boca, pode ser também um gosto amargo na boca, pode ser causado pelo baço, gallbladder, né? Seu fígado não está funcionando muito bem. Pode ser toxinas no corpo também. Pode ser diabetes. Então, sabor ruim na boca, experiência de puxar os olhos para dentro, irritação dos olhos, quer dizer, os olhos ficam com aqueles dark circles se você dorme bem, mas ainda tem mancha assim nos olhos, os olhos embaixo está preto. Então, pode ser uma possessão. E os olhos se reviram para cima. Você dorme muito ou você não dorme nada. Ou você dorme como morto e tem dificuldade em acordar. Come ou não come? De jeito nenhum. Come muito ou não come nada. Secura dos lábios, boca e garganta. Devido às toxinas das entidades, uma camada pegajosa é formada no rosto e no corpo da pessoa afetada. Pele oleosa, erupções cutâneas na pele, as manchas, aquelas coisas como espinhas, sensação estranha de ser tocado, dor, sensação de picado de alfinete. Aquela sensação também pode ser de múltipla esclerose, pode ser também causada, que é o lúpus, pode ser também causada por diabetes ou hipoglicemia. Dores de cabeça e enxaquecas, dor nas costas severa, dor no corpo, incapacidade de se mover, experiência de estrangulamento. Isso é horrível, isso aqui. Isso aqui também eu tive agora há pouco, ainda estou com dor nas costas, horrível. E às vezes eles me afetavam muito com a dor na cabeça.
E a experiência de estrangulamento já passou. Depois que eu fiz medidas, tomei medidas mesmo sérias. Sintomas relacionados às novas aberturas do corpo. Quando na proximidade de uma influência de energias positivas, os fantasmas, as entidades deixam o corpo através de qualquer uma das novas aberturas. Isso é dos olhos, das narinas, das orelhas, da boca, do pênis, da vagina e do ânus. A pessoa pode sentir como se o gás estivesse saindo de algumas dessas aberturas, ou alguém pode sentir tosse, bocejar demais, arrotar, espirrar, ou também falta de ar, como você fala um pouco e você inhala, como se estivesse com asma, conforme a abertura envolvida. Sistema digestivo. Não permitir que a pessoa faça as refeições, perda de apetite, náusea ao ver comida, sentindo-se melhor depois de afastar-se da comida. Apetite aguçado, fome frequente e refeições pesadas. O princípio do fogo absoluto, teja, é necessário para digerir os alimentos. Como o homem consiste predominantemente no princípio absoluto da terra, que ele consiste, sua composição é predominante do princípio da terra, Pruta Vitava, ele não pode digerir muita comida. Mas ele é possuído por fantasmas, eu não acredito nisso. Quem nos fez, já fez a composição de ter a habilidade de digerir os alimentos sem a ajuda de entidades malignas. Ele pode fazê-lo como os fantasmas consistem no princípio do ar absoluto. Eles podem digerir os alimentos usando o princípio do fogo absoluto. Os espíritos, as entidades têm a composição do Vaya e do gás e também do Teja, que é o fogo, e do ar, o éter. Sistema reprodutivo, incapacidade de ter filho, aborto incoerente, natimorte. Choque elétrico, acidente doméstico como um óleo aquecido voando na frigideira, ou mesmo escaldo de água quente. Acidentes com veículo, órgãos monitor, agitação e inquietação devido ao aumento de componente sutil básico de energia negativa, movimentos contorcidos, tics, e seus nervos ficam latejando. Mas isso também pode ser falta de algum minério no corpo, então você vai ter que procurar saber melhor. A tics pode ser falta de vitamina B, K2, ok? Então, não pode ser tudo espírito, não pode pensar só que é espírito. Tem que também pensar no lado físico, fazendo gemidos e sons estranhos, não lembrando de nada depois, fazendo sons de animais. O fantasma falando através da pessoa possuída uma voz do sexo oposto, como um homem falando voz de mulher e vice-versa. Mas hoje em dia as bichas tudo falando de voz de mulher. Então qual é? Tudo possuído talvez então. A energia vital, Prana Shakti, é a energia que sustenta a vida do corpo sutil. A energia vital é uma pessoa que evolui espiritualmente, que é uma pessoa que não evolui espiritualmente. A pessoa evolui espiritualmente, 30, ela possui 130% de energia vital. Pessoa que não evolui espiritualmente, 100% de energia, comparada com aquela que tem mais evolução espiritual, que é 130. Daí elas podem mais facilmente se libertar de um ataque psíquico do que aquelas que estão mais abaixo. Energias vitais. Quantidade de energia vital de acordo com a extensão da angústia dos fantasmas, das entidades, ok? Extensão da angústia, 5. Quantidade de energia vital, porcentagem, 95%.
Então, extensão da angústia foi 5%, a quantidade de energia vital 95%. Se for 10%, extensão da angústia 90%. 20%, 70% por aí em diante. 40%, 30%. Então, se a extensão da angústia é 40%, nós ficaremos com 30% apenas de energia vital. É o que encontra-se muitas pessoas aqui e algumas vêm até ao óbito. Nós, nos tempos atuais, geralmente o sofrimento máximo possível é de 40%. O sofrimento incluirá ser afetado e possuído por energias negativas. A redução de energia vital é porque é utilizada no combate aos fantasmas. A nossa energia, quando a gente luta contra essas energias, essas entidades regressivas, negativas, a nossa energia baixa. A redução de energia vital é porque está no combate aos demônios. Quando diminui abaixo de 30%, a pessoa morre. Viu? Chega ao óbito. Se a gente lutar e não vencer, um dia a gente perde a batalha. Incapacidade de meditar quando a energia vital é reduzida. Realmente, isso é demais mesmo. Eu acho que eu sou bastante forte, viu? Para uma pessoa meditar, a concentração da mente é essencial. Quando a energia vital é reduzida, a mente não tem energia para fazer nada. Portanto, a meditação também é impossível. Mas, no entanto, há emoções avassadoras e consequente medo, pois isso requer muita pouca energia vital e os próprios fantasmas geram esses pensamentos. Não é fantasma, idiota, são entidades. Quando a energia vital é reduzida, a mente não tem energia para fazer nada. Portanto, a meditação também é impossível. Mas, no entanto, há emoções avassadoras e consequente medo, que são causadas já por esses demônios. Angústias mentais e seus sintomas. Quando uma pessoa é afetada ou possuída por fantasma, ela exibe os seguintes sintomas. Por que não tira esse porcaria? Fantasma é tu. Possuída por entidades, ela exibe os seguintes sintomas mentais: não estando com vontade de falar com colegas, com amigos ou membros de família sem qualquer motivo, sentir-se como se distanciar de uma pessoa ou membro da família sem qualquer motivo, comportamento contrário à própria natureza. Choro intermitente, sobressaltos sem motivo, ansiedade, depressão, medo, doença mental, pensamentos suicidas ou quer matar alguém e começa a tremer e fica muito fraco e começa a bater nos móveis, algumas coisas, quer bater em tudo. Os fantasmas precisam gastar apenas 5%. Fantasma, as entidades precisam gastar apenas 5% de sua energia para assustar uma pessoa, mostrando-lhe caveiras e imagens assustadoras. Então eles usam apenas 5% para mostrar a imagem de caveiras. Tudo isso é holograma para mim. Eu até vi na sexta-feira, eu vi uma coisa muito feia enquanto eu dormia. Tinha um rosto assim amarelado, não era nem branco, era amarelado, rosto longo, demais assim de masculino, com os cabelos longos, o rosto alongado, também era alto, magro, e os cabelos era cinza, coroa, né? Sim, acinzentado, cinza. E muito feio mesmo, aquela coisa horrorosa. Mas eu não liguei. Dúvidas ou pensamentos negativos. Entidades colocam dúvidas e pensamentos negativos na mente da pessoa para desestabilizá-la, causar inquietação e irritabilidade. Alguns exemplos de pensamentos negativos são sentir vontade de estrangular alguém, aumento no ego, redução de fé em Deus, ou querer se destruir ou destruir alguém,
raiva com os outros, quando uma pessoa afetada ou possuída por entidades malignas sente raiva de outra pessoa sem qualquer razão substancial. É mais provável que seja devido às entidades. Em tais circunstâncias, deve-se aprender a desconsiderar a raiva. Sentir vontade de prejudicar os outros, uma pessoa possuída pode sentir vontade de prejudicar a si ou aos outros. Também no curso de remédios espirituais para exorcizar, as pessoas podem sentir vontade de prejudicar os outros. Nesses casos, desde o início, quando a posse não é completa e algum controle está presente, a pessoa deve informar os outros sobre esses sentimentos. Caso contrário, uma vez que a pessoa possuída manifeste seu controle sobre si mesma, será perdida e poderá prejudicar a pessoa que o trata. Sintomas sexuais: aumento ou diminuição do desejo sexual. Se o fantasma feminino possui uma mulher, atrai outros fantasmas masculinos diretamente ou através de outros machos possuídos por fantasmas masculinos. Essas mulheres não sentem a necessidade de entrar em um relacionamento formal, e também o homem, não só a mulher, o homem também, com o sexo oposto, como se casar. Eles apresentam a desculpa ou a outra para evitar tais relacionamentos. A mesma coisa é o homem que é promíscuo, o homem que tem muitos parceiros ou parceiras sexuais, são também possuídos, claro. Possuído por duas entidades masculina e feminina. Atração homossexual. A principal razão por trás da orientação gay de alguns homens é que eles são possuídos por fantasmas femininos. É o fantasma feminino neles, não é o fantasma entidades, idiota, entidades femininas. É o fantasma, é a entidade feminina neles que é atraída por outros homens. Por outro lado, a atração por mulheres experimentada por algumas lésbicas é devido à presença de fantasmas de entidades masculinas ou demônios masculinos nelas. A consciência do fantasma domina o comportamento normal da pessoa para produzir atração homossexual. Pesquisas espirituais mostram que a causa das preferências homossexuais reside predominantemente no reino espiritual. Eu acho que seja a promiscuidade, seja ela hétero ou homossexual, é uma desviação moral, porque Lúcifer, quando ele sempre está em comando, como ele esteve há muitos eões de anos atrás, muitos tempos atrás, milênios atrás, séculos atrás, ele sempre coloca a homossexualidade no meio e a promiscuidade, seja hétera, seja homossexual, porque ele é homossexual, ele é tranim também, traveco. Causas físicas: 5% devido às alterações hormonais. Causas psicológicas: 10% tem uma experiência com uma pessoa do mesmo sexo, que é um adolescente ou adulto jovem que era agradável, portanto desejava experimentá-lo novamente. Então, as causas físicas ou os hormônios nas comidas: 5%. Causas psicológicas: 10%, um homem que teve, eu não sei, cujos pais queriam uma mulher, uma filha, ou foi molestado por uma mulher quando criança, ou teve uma relação hétero muito assim doentia, que deixou marcas. A mesma coisa é a mulher também, aí eles partem para um relacionamento do mesmo sexo. Ou um homem que tem um pinto bem pequeno, curto, e acha que ele não é muito para uma mulher, então ele vai para esse lado da homossexualidade. Mas novamente, não é, eu acho que tudo bem, problema de cada um, mas seria melhor eles não ceder facilmente. Mas se eles quiserem, problema deles, entende? Porque a pior coisa em cada século é o homicídio sem freios.
É muito pior que a homossexualidade para mim. A homossexualidade pode ser superada pela prática espiritual regular, de acordo com como curar a cura gay. Não, não é bastante os crentes, agora os indianos chantem aqui o mudra, fazer aí com as mãos, e os ninhais façam isso muitas vezes para ver se supera. Para superar as tendências de desejos homossexuais, deve-se executar os remédios de cura espiritual abaixo. Veja aqui. Para você que quer se curar da cura gay, aí está o remédio. Principalmente vai para o velho árabe com 70 anos já e fica sendo, de repente, toma vergonha na cara, ao invés de entrar para a espiritualidade, o velho vai para o fundo do poço. Olha aí os remédios aqui. Cura gay. Distúrbio do sono. Falta de dormir. Sono excessivo. A insônia, sono excessivo, tudo isso tem problemas espirituais. Eu também sei. Durma andando. Dormir andando, quer dizer aquele sonâmbulo. Depois eu vou chegar lá, tem muito artigo para ensinar. Muito. Pode suportar por algum tempo peso de cabeça sendo forçado a dormir imediatamente. Sedação causada por fantasma. Remédios, salpicos de água no rosto, canto e outros remédios espirituais. Coloca água de sal com vinagre. Toma um banho de erva para tirar essa zica. Pesadelos intimidadores. Eu não gosto dessa língua feia. Intimidadores, rostos estranhos, formas de fantasmas. Pesadelos em que entes queridos morrem ou são mortos pela pessoa que está sonhando. Isso é terrível, meu Deus, isso é terrível. Pois é, eu vi um rosto de fantasma na sexta, enquanto dormia. Sexta ou sábado? Não, foi sábado de manhã. Ver um fantasma possuindo conhecido ou ente querido e depois sentir-se medo dessa pessoa no estado de vigília. Cobras prejudicando um ou mais membros da família. Desarmonia conjugal. Se um dos cônjuges for positivo, o fantasma do outro cônjuge experimentará angústia quando estiver próximo do cônjuge, porque ele não pode tolerar energias positivas nele. Isso levará às brigas aparentes entre o casal, que na verdade são orquestradas pelas entidades do mal para impedir o contato com as energias elevadas positivas. Mesmo que ambos sejam possuídos por entidades malignas, isso também pode levar a brigas. E se ambos for possuídos, será pior, porque um vai querer matar o outro. Abuso físico, mental e sexual. Distúrbio intelectual, produção intelectual reduzida, esquecimento, diminuição da inspiração, incapacidade de compreender coisas simples de rotina que não são características das pessoas. Ser enganado por outra pessoa, falta de desempenho brilhante pelos trabalhadores da empresa, apesar do bom ambiente de trabalho, problemas frequentes no maquinário. O que é isso? Uma pessoa pode experimentar o seguinte sofrimento no estado de sonho meditativo acordado. Cheiro ruim, cenas assustadoras, vendo a auréola negra ao redor da cabeça, cenas assustadoras, corpo morto, rostos monstruosos e mutilados. Eu já vi isto. Rosto humano com apenas o esqueleto abaixo. Apenas o braço dos dedos aos cotovelos dentro da janela. Eu já vi rosto fora da janela. Eu já vi só uma cabeça horrível de uma coisa horrível flutuando no teto, com as entranhas do pescoço caindo. Vendo um cadáver queimando dentro do estômago, fantasma pendurado em uma árvore. Procissão colorida de fantasmas, cadáveres de buscadores, corpos queimados de conhecidos.
monte de cadáveres sendo transportados em caminhões, já vi isto. E deitados em montes em outros lugares, já vi. Olhar vidrado nos olhos, meu Deus. Eu já vi, a maioria desses já vi. Experimentando toque, alguém dormindo ao lado, algo dormindo ao teu lado, lençol sendo puxado, alguém tentando te acordar. Não, algo, não alguém, algo tentando te acordar. Algo se movendo na sala, algo mantendo a mão no corpo, está movendo a mão sobre o corpo, dando um tapa, estupro. Sentimento de alguém puxando a uma força para a cama. Experiência de toque inexplicável nas partes do corpo. Gemendo durante o sono. Dor nas costas baixas ao acordar. Dor no abdômen inferior ao acordar. Corrimento branco da vagina, no caso das mulheres. Ou no caso do homem, no ânus, saindo uma secreção. Isso quer dizer que ele foi estrupada por demônios reptilianos por aí. Angústia exacerba durante os dias de lua cheia e lua nova. Audição da respiração, ouvindo sons de passos, ouvindo gritos, ouvir o nome de alguém sendo chamado. Não pode tocar símbolos sagrados como imagens de divindades. Eles não querem entrar em templos, mesquitas e igrejas. Esquecendo de se cantar, incapacidade de cantar, dor de cabeça durante ou após cantar, sensação sufocante ao cantar, sentimento estranho na cabeça ao cantar, seguindo por peso da consciência. Resumo: entidades malignas podem causar uma variedade de sintomas em pessoas afetadas possuídas por eles. Os sintomas imitam sintomas de doença física ou psicológica ou outros problemas mundanos, como problemas financeiros. O diagnóstico da causa raiz real, ou seja, fantasma, pode ser feito apenas pelos santos e por aqueles com sexto sentido altamente avançado. Na ausência de acima exposto, podemos intelectualmente supor que a causa provável do problema são fantasmas. São entidades quando sua origem é inexplicável ou quando não é aliviada, apesar das melhores medidas convencionais. O diagnóstico é bastante claro se o problema desaparece com os remédios de cura espiritual. A prática espiritual regular de acordo com os 6 princípios. What the heck? Isso não são ghosts, seu idiota. Lasting eyes, black energy being transmitted to the eyes. A mulher está em um estado de está entorpecida, entorpecente. Coberturas negras de pensamentos sexuais ao redor. Esses não são os humanos. Às vezes as mulheres experimentam uma entidade invisível que as molesta, agride ou estrupa sexualmente. O desenho assim baseado em conhecimento sutil mostra um desses casos. Os buscadores, através desse sentido, teve uma visão do que realmente aconteceu e desenhou o evento. Nesse caso, um mago superior está sentando, montando na mulher, transmitindo sua energia negra nela. Ele está olhando seus seios com olhos luxuriosos e acariciando. A mulher entrou em estado de sono profundo e depois o mago feiticeiro a estrupou. O ambiente estava saturado com pressão de energia negra e pensamentos sexuais. Isso explicava o inexplicável sentimento de esgotamento e o sentimento de dor nos lombos experimentado pela mulher há muito tempo. Não é fantasma, idiota, são demônios.
energias saurianas. Desenhos baseados no conhecimento espiritual são ferramentas importantes. O que as pessoas comuns não podem ver, depende da profundidade de suas capacidades. Quem pode criar desenhos baseados no conhecimento espiritual? Essas pessoas são conhecidas como artistas sutis ou artistas clarividentes. Geralmente pessoas em um nível espiritual de 40% ou mais, com sexto sentido desenvolvido. Especialmente o sexto de visão sutil pode perceber a dimensão sutil. Eu não acredito nisso. Uma pessoa assim, consciente, vê as coisas que elas apenas imaginam, porque elas querem ver, então elas veem qualquer coisa que o cérebro fantasia ou cria na sua cabeça. Entretanto, quando você não quer ver nada disso, e você vai dormir e vê, aí sim, quando você está fora do seu subconscious, aí você realmente pode dizer que é verdade quando uma aparição vem para você, quando você menos esperava e você não estava forçando aquilo, não estava forçando a barra. Esse negócio de forçar a barra é tudo mentira, eu não acredito. Tem que vir tudo naturalmente, por isso que para mim tudo é natural. Eu não faço ritual, eu não faço nada. Eu não forço nada, tudo natural. Aí eu acredito, se eu forçar e vir dizer, eu vou dizer que é minha cabeça mesmo, imaginando coisa. Por isso que a pessoa tem que ser pragmática e lógica, às vezes. Não acredita? Mentira. Baseado. Sim. O cenário atual é que os buscadores com visão sutil estão criando desenho baseado no conhecimento sutil de feiticeiro sutil. Passamos por 3 épocas no universo e atualmente estamos na 4ª e última era, a conhecida como Era da Luta, Kali Yuga. Nesta era, a maioria das pessoas está no nível espiritual de 20% apenas. Na era atual, devido à capacidade comparativamente menor daqueles com visão sutil, eles podem atrair as energias positivas e as deidades até uma precisão máxima de 30%. Além disso, hoje em dia, devido à falta de nível espiritual, as pessoas não podem se beneficiar da visualização de um desenho baseado em um conhecimento sutil, mesmo que capture mais de 30% da verdade. Por exemplo, se uma divindade fosse desenhada com mais de 30% de precisão, nós seríamos capazes de tolerar a energia, consciência divina, emanate from the picture idol. Most commercial painting of deity on average are able to capture only 1-2% of the energy divine possessed. Daria a precisão dos desenhos de energia negativa 8% para resistir ao sofrimento causado devido à energia negra transmitida pelos desenhos com base em conhecimento sutil. Isso é especialmente relevante para os desejos de entidades malignas mais poderosas dos degraus mais profundos do inferno, pois captamos intrinsecamente 8% de sua energia negra no desenho. Então para que você nos mostrou? Por isso que eu tive aquela visão daquele fantasma do rosto amarelo e cabelo todo crespo e grey, cinza, cabelos brancos, cinza. Desenhos baseados no conhecimento espiritual de energias negativas com nível de precisão mais alta
emitem tanta negatividade que os efeitos negativos seriam bastante drásticos para nossos leitores. Meu Deus! Pois captamos intrinsecamente 8% de sua energia negra no desenho. Um desenho baseado em conhecimento sutil de 8% de precisão representa uma verdadeira semelhança em termos de atributos grosseiros do fantasma. Ou seja, se a outra pessoa com visão sutil também visse essa entidade, ele seria capaz de reconhecer exatamente com o mesmo desenho. Com precisão de 8%, queremos dizer um desenho que seria tão parecido com a entidade que seria capaz de capturar 8% de seu poder espiritual. Os 22 restantes dos 100% máximo atingível. Então seria possível se capturar todos os tons de cor, todas as nuances do fantasma. É importante notar que 8% não é de forma alguma uma pequena quantidade. Isso é, se o compararmos com uma pessoa comum que não tem capacidade alguma de ver o mundo sutil. 100% é equivalente à morte. Os fantasmas residentes nas duas primeiras, os demônios ou energias negativas residentes nas duas primeiras regiões do inferno são sutis. Quando se vai da primeira região do inferno para baixo, eles se tornam ainda mais sutis. Os quinto ao sétimo são os mais sutis, virtualmente transparentes, até para um sexto sentido relativamente bem desenvolvido. Portanto, eles são muito difíceis de se discernir e são atraídos com precisão. Os buscadores da espiritualidade com sexto sentido altamente desenvolvido os têm atraído porque atualmente o fantasma da hierarquia mais alta da quinta e sexta região do inferno estão assediando os buscadores da espiritualidade. As principais razões para o ataque de fantasmas mais poderosos são opor-se à busca do buscador por conhecimento e disseminação da espiritualidade. É verdade isto. Você notará que fornecemos uma borda protetora em torno de cada um dos desenhos, com base no conhecimento espiritual representado em energias negativas, e em alguns casos, em todo o artigo, cada lado da fronteira tem o nome de um aspecto específico de Deus. Obtivemos esse nome por meio do sexto sentido avançado. A razão pela qual empregamos uma borda protetora é neutralizar qualquer vibração sutil prejudicial emitida pelos desenhos com base em conhecimento sutil ou no texto sobre energias negativas. Como resultado, nossos leitores são protegidos dessas sutis vibrações negativas. Observe também que a cor da borda varia de acordo com o nome da divindade usada na borda. A razão para isso é que, através da pesquisa espiritual, descobrimos que uma entidade, aspecto de Deus na dimensão espiritual, é representada por uma certa cor. Ao usar essa mesma cor na borda, aumentamos a capacidade da borda de atrair a energia protetora divina da deidade. Por favor, realize experimentos sutis nas fronteiras protetoras. O que decide a porcentagem de verdade no desenho com base no conhecimento? A porcentagem é, portanto, a leitura original do desenho com base espiritual. Illusion, hallucination created by ghosts, demons, devil. Change de forma espiritual power by ghost. Hallucination, by definition, means perceiving something that's not there. It could be, Alucinação, por definição, significa perceber algo, ver algo que não está lá. Isso pode ser através de um médium ou de 5 sentidos. É tipicamente percebido como algo fora de nós. Imaginação é um fenômeno internal acontecendo na cabeça da pessoa. Como você pode ver na tabela acima, existem muitos fatores que podem atrapalhar a criação de desenhos precisos da dimensão sutil. Muitas vezes nós deparamos com artistas sutis
clarividentes que atraem guias espirituais ou anjos das regiões sutis para as pessoas. Em quase todos os casos, desenhos são entidades fornecendo imagens falsas ao artista sutis. É verdade, clarividentes. Como o próprio artista sutil não é evoluído espiritualmente, também não possui um guia evoluído espiritualmente, muitas vezes são desviados por fantasma com maior força espiritual. É verdade. A pessoa desavisada que pensa que tem um desenho de seu anjo da guarda, de fato tem um desenho de uma entidade maligna de uma das regiões do inferno. O desenho, quando levado para casa, se torna um canal para o fantasma emitir energia negra. É verdade isso. Como validamos desenhos baseados no conhecimento espiritual? Os buscadores usaram as seguintes técnicas para verificar sua capacidade. Várias experiências foram realizadas por pesquisadores com sexto sentido para verificar o que poderia ser prontamente verificado, por exemplo, identificando o número da página sem olhar, isso é de uma página selecionada aleatoriamente de um livro, identificando o cartão selecionado aleatoriamente em um baralho de carta, (90% das respostas, cerca de 300 dessas perguntas foram consideradas precisas quando marcadas. Como as respostas verificáveis eram precisas, também começamos a acreditar nas respostas não verificáveis. O conhecimento é recebido dependendo sobre vários tópicos através do sexto sentido. Apenas a parte mais densa da dimensão sutil. Por exemplo, como é um fantasma da região do purgatório, a capacidade sutil, clarividente, de ver fantasmas das regiões mais profundas do inferno, que é muito mais sutil e estaria além de seu alcance. Os buscadores foram agraciados com a capacidade de perceber a dimensão sutil dos mínimos detalhes em cores. Os buscadores também são capazes de perceber dimensões mais profundas, como a região dessas entidades. O que ele está fazendo naquele momento específico, por que ele está fazendo isso, por quais ordens ele está fazendo, qual é o mecanismo de ação por trás do que ele está fazendo. Uma das pessoas que buscavam a espiritualidade era a Padre descreveu os sintomas sofridos por uma pessoa desconhecida por ela. Quando essa pessoa foi entrevistada, os sintomas corresponderam a 80%. Um psicoterapeuta poderia ter exigido muitas horas da história para descobrir esses fatos que a Nurada conheceu portamento com esse sentido. Outra buscadora, Yoga Vali, costuma perceber o desenho base de conhecimento sutil. Tudo isso não é que parece uma dimensão sutil. Por exemplo, se um artista sutil pensa que está tendo uma visão de um guia espiritual, pode ser um fantasma que está fornecendo uma imagem falsa. Não é fantasma, é demônio, idiota. Na dimensão sutil, um demônio é controlado por um demônio superior, um diabo. Ou um mesmo fantasma é controlado por um demônio superior. É bastante comum ter vários níveis de controle para ser capaz de encontrar com sucesso sutil feiticeiro na última região do inferno, responsável pelo ato do fantasma inferior. Seria necessário os níveis mais altos do sexto sentido. Sexto sentido. Força demoníaca, compreensão psíquica.
Então, é tudo por agora. Vídeo número 2 sobre esse assunto muito sinistro e também muito esquecido às vezes, apesar de fascinante, muito esquecido, muito ignorado por várias pessoas. Depois vou fazer o número 3, vai ser sobre possessões demoníacas. Até mais.